Exibição impecável do Flamengo no Maracanã, irmãos. Não tem como falar outra coisa. Exibição impecável. Exibição que favorece a moral. Exibição que favorece quem foi no Maracanã ver o show. Porque o Flamengo não jogou bola, o Flamengo deu um show. Atropelou o Fortaleza, que já estava fragilizado, vive uma crise mais ou menos, só não tá pior, porque na Libertadores conseguiu se classificar, mas a pressão está muito grande em cima do Fortaleza. O Flamengo não tomou conhecimento do cansaço deles, que fizeram uma partida exaustiva no meio da semana e venceu não de 1, de 2, de 3, nem de 4, foi 5-0 no Maracanã. O 5-0 que nós esperávamos contra o Tátira no meio de semana veio hoje no Maracanã e numa exibição maravilhosa. Everton Araújo merecia ter feito gol, Michael vinha mal questionado, merecia ter feito gol, Arrascaeta, artilheiro do campeonato, o Pedro entrou bem, o Luiz Araújo marcou 2 vezes e o que? É o jogo da véspera. Véspera de quê? Véspera do Mundial de Clubes. Jogou hoje, Flamengo partiu Estados Unidos. Claro, vamos ter a data FIFA, tem toda uma preparação, mas é o jogo que antecede a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo tá de parabéns, lavou a alma e segue o líder. Segue o líder. Por que segue o líder? Porque o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1. Agora o G4 do Brasileirão, nós temos o Flamengo na liderança com 24 pontos, o Cruzeiro na vice-liderança com 23 pontos, o Bragantino com os mesmos 23 pontos do Cruzeiro está na 3ª colocação e o Palmeiras, que era líder, agora é 4º colocado com 22 pontos. Repetindo, o Flamengo tem 24 pontos, o Cruzeiro tem 23, o Bragantino também tem 23 e o Palmeiras tem 22 pontos. Vamos pro Mundial como? Líder do Brasileirão. Segue o líder. Cara, que notícia maravilhosa, que jogo espetacular. O Flamengo, cara, simplesmente foi Flamengo. Cara, e o pior que não é isso, o pior que ainda tem torcedores rubro-negros xingando o Felipe Luiz. Ô, irmão, chega aqui, fazendo favor, você que tá, olha aqui nos meus olhos, aqui nos meus olhos. Você que tá xingando o Felipe Luiz, irmão. Cara, eu vi pessoas xingando o Felipe Luiz. Falando que demorou pra mexer. Cara, o Flamengo vem 5-0, é líder do campeonato. O cara tem 3 derrotas desde quando estreou. Tá querendo que o Felipe Luiz faz o quê? Abriu o quê, cara? Pelo amor de Deus, cara. Cara, esses caras são antes. Gente, você torcedor rubro-negro que tá me assistindo agora, não vai na pilha desses torcedores antes. Tem muitos torcedores que vestem o manto, mas que são vascaíno, mano, enrustido, tricolor enrustido, que não tem condições de criticar ninguém, cara, depois da vitória dessa. Não tem condições de criticar ninguém. O Flamengo atropelou o Fortaleza, cara. É líder do campeonato, cara. Mesmo com os problemas, mesmo com desfalques, e o Fortaleza, lembrando, tá? O Fortaleza sempre é carne de pescoço pro Flamengo no Maracanã. O Fortaleza é sempre carne de pescoço pro Flamengo no Maracanã. É sempre, irmão. Mas o Flamengo esse ano, 2025, não teve conhecimento, não tomou conhecimento, irmão. Atropelou o Palmeiras, o Fortaleza no Maracanã. Foi um show rubro-negro, um show do Flamengo, cara. E claro, a tabela ajudou, né? O Cruzeiro vem forte também, tá? O Cruzeiro vem muito forte, o Gabigol virou Gabi Passe lá, né? Igual, cara, vamos ser sinceros, igual em 2022, né? Que o Bruno Henrique machuca, ele recua um pouco mais pro Pedro ficar ali, foi uma parceria muito boa, ele deu vários passos pro Pedro fazer gol. É um Cruzeiro que vem forte, que venceu o Palmeiras, que é difícil ser batido. 2 gols do Caio Jorge, tá na vice-liderança. Então, assim, o Flamengo tá batalhando, tá lutando, cara, tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Detalhe, só foi 1-0 pro intervalo, porque o goleiro do Fortaleza pegou tudo, irmão. Pegou tudo.
Senão no primeiro tempo já era pra estar 5-0 pro Flamengo. O Flamengo terminou o primeiro tempo com quase 90% de posse de bola, irmão. Atropelou o Fortaleza. Aí no segundo tempo não teve como, irmão. No segundo tempo, o Felipe Luiz ali no intervalo encaixou um pouco mais as peças e encontramos o caminho da mina. Aí foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Poderia... Cara, eu vou te falar com você uma coisa, tá? Tinha tempo que eu não via um jogo no qual um time poderia atropelar o outro passando o carro de uma forma gritante, como foi ontem. Ou, na verdade, como foi hoje. O Flamengo simplesmente poderia ter vencido o Fortaleza hoje, na moral, por uns 14-0. Porque o Rossi só assistiu. O Rossi só assistiu a partida. E já que eu tô falando disso, vou dar os parabéns pro Agostinho Rossi, que mais uma vez, no momento que foi exigido, estava ali. O Guilherme Varela. Cara, o Varela, eu até falei isso no meu vídeo anterior. Torcedor rubro-negro preocupado, porque o Flamengo ainda não renovou com o Varela. Um Varela diferente. Um Varela espetacular. E a zaga do Flamengo, o Léo Ortiz. O Léo Ortiz meteu um passe. O primeiro gol do Arrascaeta, que meteu o passe foi o Léo Ortiz. Que ele vai. Quando chega na intermediária do Fortaleza, ele mete um 3 dedos, assim, ó. Chato, assim, ó. Olhou pra cá e um 3 dedos, deixou o Arrasca na cara. Ele, ó. Caixa. Artilheiro do campeonato. A dupla de zaga do Flamengo perfeita. O Alexandre, cara, eu não vou nem falar. Eu vou falar o que do Alexandre? O cara dá aula de jogar futebol. O jovem Everton Araújo, cara, por isso que vários clubes da Europa querem o menino. Muito bom na marcação, rapaz, joga simples, você recebe aqui, toma aqui, ó, distribui assim, ó, simples. O Gerson, cara. Palmas pro Gerson, palmas pro Gerson. Joga demais. O Arrasca, artilheiro do campeonato. O Luiz Araújo, cara, assim, virou agora um momento artilheiro, né? E detalhe, é o que mais corre. Outro dia mesmo ele bateu um sprint de 34 por hora, irmão. 34 por hora, é tipo um míssil. O Bruno Henrique, por mais que não saiu o gol dele, mas esforçado, batalhador, brigador. O Cebolinha, infelizmente, abaixo dos demais. Mas, de qualquer forma, contribuiu para a vitória do Flamengo. As substituições do técnico Felipe Luiz foram perfeitas, foram exatas. O Michael fez o gol, o Pedro deu passe para gol do Luiz Araújo. O Michael precisava de fazer esse gol. Por quê? Porque vinha sendo cobrado pelo torcedor. É o salário mais alto do Flamengo, pra quem não sabe, tá? O Michael é o salário mais alto do Flamengo, juntando bônus, luvas, tudo. É o maior salário do Flamengo, é o Michael. Rapaz, loucura, eu sei que talvez você não sabia disso. É o Michael. Então, assim, cara, muito feliz com a vitória do Flamengo, porque agora vamos pro Mundial como? Com vitória. Com a vitória. Líder do Brasileirão, olhando assim, o líder do Brasileirão. Se eu não me engano, o Cruzeiro vai fazer uma partida, o Flamengo vai ficar uma partida atrás, se eu não me engano, o Cruzeiro joga com o Sport. Aí o Cruzeiro pode tomar a liderança, o Bragantino pode tomar a liderança, mas eles vão ter um jogo a menos. Então tá tranquilo, tá favorável. O importante é que somos líderes do Campeonato Brasileiro. Vencemos mais uma vez. O Flamengo só tem uma derrota. O Flamengo é o único time que só tem uma derrota no Brasileirão. Então, cara, é a melhor defesa, é disparado o melhor ataque. Então, assim, parabéns ao Felipe Luiz, parabéns ao Mengão e, claro, parabéns a você que acompanha aqui o canal Flamundi. Peço a você que se inscreva, deixe o like, compartilhe e comente. O que vocês acharam dessa vitória do Mengão, nesse atropelo rubro-negro pra cima do Fortaleza? Um beijo, fica com Deus e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, nação!